De volta aí, 8 horas e 39 minutos. Nessa semana, o Jornal da 8 está fazendo esse especial sobre direito do consumidor. As entrevistas que abordam os temas, né? Ontem falamos de plano de saúde, hoje vamos falar de telefonia e internet e ainda vamos falar sobre endividamento, compras pela internet, compra em lojas físicas. E para esclarecer essas dúvidas sobre o direito do consumidor, está conosco o especialista nessa área, que é o Dr. Ricardo Martinez, José Américo. E o Dr. Ricardo consegue abordar esses temas e conversar com a gente, né? Esclarecer muitas das nossas dúvidas, José Américo. Que ótimo, hein? É muito bom a gente sempre abordar, conversar sobre a defesa do consumidor, porque é um assunto que atinge a nós todos. E essa pauta específica de telefonia, então, tem tudo a ver, é um assunto que está muito em pauta. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Zé Américo. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Antena 8. É um prazer ouvir o senhor aqui, acompanhar com o senhor os problemas que atormentam muitas vezes a vida do consumidor. Eu queria começar, doutor Ricardo, sabendo, antes de mais nada, se já existe hoje uma legislação específica para a compra via internet. Olha, a compra via internet, senhor Zé Américo, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a compra pela internet hoje, ela tem as suas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, onde há regras específicas, com prazo de entrega, com prazo de devolução e demais itens aí que tragam segurança ao consumidor. Doutor Ricardo, quais são os problemas mais comuns que as pessoas encontram ao fazer uma compra via internet e não a compra física? O senhor aí, na sua experiência, no seu trabalho, no seu escritório, tem deparado assim, qual é o grande número de problemas que acontece ao comprar via internet? Olha, o maior número de problemas que eu tenho atendido é o não recebimento das mercadorias. Ou seja, você faz a compra pelo site, na hora de receber o produto em casa, o consumidor não recebe esse produto. Então, ele entra em contato com quem fez a venda do produto e é surpreendido com a informação de que o problema é da empresa terceira que não fez a entrega. Então, nessa hipótese, o consumidor que se sentir lesado e não recebeu o produto, ele deve acionar a empresa ao qual ele fez a compra e não a empresa terceira. A empresa que fez a compra, ela vai ser inteiramente responsável pela entrega desse produto. Além, outro problema que é muito comum é o produto com defeito. Comprei X, recebi B. Ou seja, a troca de produto, a avaria no produto, esses problemas são muito comuns. Doutor, isso é só uma prévia até mesmo da pauta nossa de quinta-feira, né? Até o Zé Américo Exato. adianta até um pouquinho aqui dessa nossa pauta, né, Zé? Que é o que a gente vai realmente abordar na quinta-feira sobre a compra pela internet, né, Zé Américo? Que acho que é algo muito interessante até a gente já trazer essa prévia aqui do que a gente vai discutir na quinta-feira, que a gente vai falar especificamente sobre compra pela internet. Seguindo aqui a nossa pauta, Zé Américo, é até interessante a gente falar de compra, sobre essa questão de direito do consumidor, e pega até uma questão da telefonia e do sinal da internet, né, que é um dos grandes problemas. Quem que nunca sofreu isso, né, Zé Américo, né, doutor? Quem que nunca sofreu com telefonia, com queda de sinal de internet? Agora, uma empresa telefônica, ela pode modificar o plano de dados de um cliente sem, no caso, avisá-lo? Sem avisar o cliente? Jamais. E isso é muito comum. Ou seja, eu contratei um plano
de X por mês e de repente sou surpreendido com a alteração do valor. Então, o consumidor que está nos ouvindo, que teve essa situação, ele deve ficar ciente que a operadora de telefonia não pode alterar o valor do plano, seja de dados, seja de telefonia, seja o combo que eles vendem, sem o total consentimento do consumidor. Isso dá ensejo à devolução dos valores pagos indevidamente e até um possível dano moral. Correto. Agora, doutor, é legal que uma empresa de telefonia concorrente faça o contato para vender os seus produtos? É possível processá-los para impedir esse assédio? Olha, na medida que essas ligações se tornem abusivas, é possível que o consumidor faça, num primeiro momento, um contato junto à empresa, dizendo para que o seu telefone seja retirado da lista dele de publicidade, de ligações de vendas. Caso não seja suficiente, é possível sim buscar uma liminar na justiça para que aquela empresa de telefonia se abstenha, não ligue para o consumidor, para que não seja oferecido mais nenhum produto que não seja de vontade do consumidor. Doutor Ricardo, no aspecto específico da telefonia, eu tenho a impressão que existe uma verdadeira pegadinha por parte das concessionárias de telefonia nesse país, tá? Eu tive um caso pessoal, acabei entrando na justiça e ganhei, mas foi muito desagradável, custou tempo, custou dinheiro, e foi o seguinte: uma determinada companhia de telefonia me ofereceu um plano para a internet, eu comprei esse plano e esse plano dava direito a 50% de desconto se fosse fidelizado por um ano. Por conta disso, eu fiz o plano contando com esse desconto. Depois de 2, 3 dias, eu vi que aquela internet que eu recebia não era suficiente, eu aumentei o plano para me atender e, aumentando o plano, eles alegaram que eu perdi a fidelização. Eu continuei fiel à mesma empresa e eles cortaram aquela oferta que tinham me feito de 50% de desconto. Foi uma verdadeira pegadinha e que eu consegui acabei conseguir a minha reivindicação feita atenta. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, doutor Ricardo: como é que o comprador, como é que o consumidor pode evitar cair nessas pegadinhas maldosas de algumas empresas? Olha, na medida que houver uma nova contratação, ou seja, o consumidor ligou na operadora ou recebeu uma ligação e ele está ciente de tudo. Então é o seguinte: é se atentar para o período de vinculação, ou seja, na medida que eles oferecem uma promoção, eles querem que o consumidor fique vinculado 1 ano a este contrato, no mínimo, um período de 12 meses. Então, qual que é a minha dica? Questione o atendente sobre todos os pontos do contrato, uma vez que qualquer alteração no plano dá ensejo à multa, o que dá a impressão de pegadinha. Se nós formos analisar o contrato friamente, de fato, qualquer alteração dá ensejo à multa. Então, o consumidor deve estar atento ao prazo de carência e quais as trocas desse plano que dá ensejo à multa. Mas qualquer abusividade que seja constatada pelo consumidor, mesmo que ele manteve a operação e foi uma alteração singela, ou para mais, como no caso do senhor, isso pode ser revisto, sim, através de um processo. Agora, dentro deste tema ainda, mas sobre um outro aspecto, o que preocupa muito
são as contas em atraso. Hoje em dia há uma inadimplência enorme no país e essa inadimplência ela começa exatamente na hora de pagar o telefone. Quando é que o consumidor pode efetivamente ser punido e quando ele não pode ser punido por conta em atraso? Vamos lá. Uma grande confusão que se instalou aí nos últimos tempos foi a fatura impressa. Então, a regra agora é que a fatura seja enviada por e-mail. Mas eu não tenho acesso à internet. Então, o consumidor deve ligar na operadora e fazer um requerimento para que seja enviada uma conta impressa. Isso é um ponto que eu estou abordando porque eu mesmo atendi muitos casos nesse sentido, onde houveram negativação e a pessoa nem sabia da cobrança, porque não havia recebido. Isso é só um parênteses. Agora, respondendo a sua pergunta, a empresa, na medida que ela oferece um serviço e ele é utilizado pelo consumidor, e este consumidor não faz o pagamento na data de vencimento, o correto é que ele seja alertado através de SMS, uma ligação de cobrança para alertá-lo. Caso após o alerta essa conta não seja paga ainda assim, a empresa está autorizada a fazer a negativação do nome do consumidor. Qual que é o prazo de tolerância para o não pagamento? Olha, o não pagamento, esse prazo de tolerância depende da conveniência da própria empresa. Então, na prática, o que eu tenho visto é 3 contas em aberto, até 3 contas em aberto, eles não fazem a negativação do nome do consumidor. Após a 3ª conta, já há o corte de serviço e a negativação do nome do consumidor. A legislação, doutor Ricardo, ela tem a atenção necessária junto ao consumidor no que diz respeito à interrupção do fornecimento do serviço? O que eu quero dizer é o seguinte: de repente cai a internet, fica um período o consumidor sem a internet. Qual é a forma que ele é ressarcido? E outra coisa, até quanto tempo ele pode ficar sem o serviço? Olha, a questão do tempo, na verdade, o consumidor não poderia ficar nenhum tempo sem a prestação do serviço. Mas o que ocorre? O nosso serviço de telefonia e de dados ainda é muito precário. Então, nós temos algumas operadoras que têm o serviço mais estável e outras não. Então, o consumidor que fez a contratação de um serviço e esteve impossibilitado de utilizá-lo, ele deve entrar em contato com o sistema de atendimento do consumidor da operadora e solicitar um abatimento correspondente ao período em que houve a impossibilidade de utilizar o serviço. Agora, doutor, referente à questão dos serviços que são prestados por essas operadoras, as pessoas em desacordo com aquilo que vem acontecendo, ela primeiro deve comunicar à empresa de telefonia ou à internet. O segundo passo, qual que seria? A Anatel ou o órgão de defesa do consumidor? Porque a Anatel é o órgão fiscalizador, né? Como que funciona? Qual que seria o melhor procedimento a ser adotado? O melhor procedimento é: constatei uma falha na prestação de serviço. O correto é entrar em contato com a operadora de telefonia, anotar o protocolo, nome de quem falou, a hora e o que foi solicitado. E o prazo que foi dado por ela para a conclusão do reparo. Não foi feito isso. O segundo passo é muito interessante notificar através de e-mail as agências reguladoras
no caso a Anatel. Num segundo momento, o consumidor tem duas opções: se socorrer do PROCON, um órgão de defesa do consumidor muito eficiente, ou se socorrer do Poder Judiciário. E eu acredito que nessa segunda hipótese, nos casos mais extremos, onde houve de fato lesão, deve-se socorrer do Poder Judiciário. Essa é a ordem. Correto. Doutor, no caso aqui, se a linha telefônica desse cliente for clonada, esse cliente tem que fazer o quê? Vai recorrer a quem? No caso da linha clonada, mesma coisa, mesmo procedimento. Comunicar à operadora imediatamente, falar do problema, e o consumidor deve mensurar, né, o prejuízo que ele teve, se ele utiliza o telefone para trabalho ou não, independente disso. Caso a operadora de telefonia não faça a solução desse problema, ele pode ir ao PROCON e ao Poder Judiciário. E há casos extremos nesse sentido. Há casos de consumidores que perdem o número, porque a operadora não tem a tecnologia para desmembrar ou para solucionar o problema. Nesse caso, isso pode gerar até um processo para que seja reparado todo o dano material e moral oriundo da perda da linha. Correto. No caso do plano de dados, né, de internet, se a operadora oferecer um plano de dados, o acesso ele oferece ali como bônus, né, uma bonificação, acesso à revista, música, mas o usuário não tem interesse nesse benefício, não utiliza. Ele pode tentar baratear esse plano? Com certeza. Com certeza a operadora deve ter disponível um plano que atenda o consumidor que apenas quer usar a internet para se comunicar, e-mail, e não para esses extras, esses aplicativos extras. Com certeza vai ter um plano que atenda o interesse do consumidor. E não pode pagar por aquilo que não utiliza. Uma outra dúvida é a venda casada. A venda casada é crime, né? Não pode. A venda casada, ela é um artifício muito comum que engana diversos consumidores diariamente. É como chegar numa instituição financeira e ela te alienar a adquirir, abrir uma conta ou a te dar um crédito e te obrigar a fazer um seguro. Então, eu quero uma linha telefônica e eles te obrigam o consumidor a contratar todo um serviço auxiliar de que não é interesse dele. Isso é indevido. O Código de Defesa do Consumidor tem vários dispositivos para combater essa atitude e realmente é um ilícito aí que as empresas praticam comumente em São Paulo e em todo o Brasil. Eu falo isso, doutor, porque é impossível você ter internet, dependendo da operadora, se você não tiver um telefone, né? Então eles obrigam você primeiro a ter um telefone, para depois você ter internet. Às vezes você não quer mais utilizar, você não utiliza o telefone, você tem celular, mas o telefone fixo você não quer. E eles só ativam se tiver o telefone fixo. Tem alguma regra para isso? Pode mudar ou ainda não existe algo que possa mudar essa questão? Só para quem... eles dizem que primeiro você tem que ter uma linha telefônica para depois você ativar a internet nessa linha. Tem alguma coisa que você consiga fugir disso? Olha, ainda não há nada que obrigue as operadoras de telefonia a fornecer tão somente o serviço de telefonia ou de dados. Mas eu acredito que a Anatel nos próximos meses aí deva se mover nesse sentido, até porque isso já foi causa de repercussão. Correto. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, o doutor Ricardo Martinez. É uma pauta que nós temos assim, grande importância até em trazer para você, nosso ouvinte, aqui da Rádio Antena 8 FM. Agradecer mais uma vez a toda a assessoria de comunicação, o Anderson Passos, assessoria de comunicação em São Paulo, tem recheado aqui o nosso jornal de grandes pautas, né?
de direito. Eu acho que isso é muito importante. E eu gostaria que, se as pessoas tiverem dúvidas referente à pauta de hoje, ou aquilo que nós já discutimos ontem aqui, como que as pessoas podem contactá-lo, doutor? Elas podem ligar para o telefone o DDD 11 3473 3546. Todas as dúvidas serão esclarecidas e o consumidor deve se socorrer do seu direito e não ficar à mercê das ilicitudes das empresas. Correto. Amanhã nós vamos falar sobre dívidas, né, doutor? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre dívida, sobre essa questão aí do endividamento, como que a pessoa pode também retirar o seu nome do SPC, Serasa, se ela precisa ter uma questão de consulta jurídica antes disso, se ela pode ela mesma negociar. Acho que todas essas dúvidas as pessoas devem ter, ou se ela tem que primeiro saber votar agora, né? Porque agora pegou até uma pegadinha, né? Dependendo de um determinado candidato que vota, que você vai tirar seu nome do SPC ou Serasa. Exatamente. Virou meme, né? Virou meme. Mas que é uma proposta, num primeiro momento, aí, muito irresponsável. Barre uma série de questões técnicas aí, jurídicas. Já tem até setores de cobrança que estão ligando para o cidadão. Ele fala, não, espera para meu presidente ganhar a eleição que eu vou tirar meu nome do SPC, Serasa. Estou nem preocupado com isso. É um absurdo. Obrigado, doutor Ricardo Martinez. Tenha um bom dia e uma excelente semana. Tá frio ainda aí em São Paulo? Muito frio? Olha, aqui nós estamos com 17 graus, tempo nublado, mas há uma expectativa de melhora aí para amanhã. A nossa expectativa também aqui no litoral é que amanhã apareça o sol. Hoje ainda as nuvens estão cobrindo o sol aqui, mas a expectativa é que amanhã apareça o sol e a gente consiga pegar pelo menos uma prancha e surfar. Obrigado, doutor. Bom dia. Ótima semana. Bom dia, obrigado. Tchau. Vamos no intervalo de apoio, a gente volta já. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8.